Olá, está escrito em Salmos 90, versículos de 1 a 12, o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Versículo 5. Tu arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E o versículo 12, ele diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios. Meu irmão, minha irmã, como estamos vivendo a vida? Essa vida cheia de altos e baixos, essa vida cheia de alegrias, mas também recheada de problemas e muitas vezes tristeza. Todos nós temos visto e testemunhado nos últimos tempos os depoimentos de pessoas que estão com seus entes queridos enfermos, ou que perderam pessoas tão especiais, vítimas desse vírus letal do Covid-19. Em todos esses depoimentos, constatamos a dor terrível de pessoas que amavam e simplesmente viram essas pessoas serem levadas, serem tiradas de si, serem afastadas para sempre, sem poderem sequer fazer nada para evitar que isso acontecesse, e sem ao menos poder oferecer um funeral digno ao seu ente querido. Mas além do coronavírus, na vida de cada ser humano, isso não é muito diferente também. As lutas da vida separam pais e filhos, separam amigos, separam casais. Outras vezes é o lado bom da vida, como o sucesso, que fazem isso também. O êxito, a conquista, muitas vezes separam pais e filhos, separam amigos, separam casais. A vida é curta, então nós precisamos fazer uma autoavaliação para realinhar as nossas prioridades conforme um propósito maior, ou seja, o propósito de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas. E o panorama geral da vida é realmente marcado por contrastes. Outro dia, por exemplo, alguém estava muito feliz por ter ganhado R$1 milhão em uma loteria, enquanto outras famílias choravam a morte de outras pessoas tão especiais e tão importantes para elas. Cada um de nós tem algo muito, muito, muito mais valioso do que R$1 milhão. Nós temos tempo, sim, tempo. Pergunte a qualquer pessoa que esteja convalescendo de uma enfermidade tão letal como esta que está a nos rondar, se prefeririam ter R$1 milhão ou um pouco mais de tempo. Com certeza, a resposta seria que preferiam ter o que você tem, o que eu tenho. Você pode ter muito ou pouco, mas mesmo se você tiver uma semana somente de tempo pela frente, ainda assim, você tem mais do que algumas pessoas. Se algumas pessoas que não têm o que você tem em termos de tempo agora, pudessem lhe dar um conselho, talvez elas lhe dissessem assim: olha,
A vida é curta. Viva bem, seja feliz e faça os outros felizes. Pois é, meu querido irmão, minha querida irmã. O Salmo 90 é o único salmo atribuído a Moisés. Ele viveu muito tempo, em torno de 120 anos. Mas ele teve algumas experiências realmente difíceis na vida. Na verdade, este salmo aqui trata-se de uma lamentação. As coisas não tinham corrido muito bem. Pode muito bem ter sido escrito durante os anos do deserto, naquelas lutas que ele enfrentava, antes que ele assumisse a liderança da trajetória do êxodo de Israel. Pode ser um salmo da meia-idade de Moisés. Como é que ele mudou as coisas ao seu redor para fazer a sua vida valer a pena? Fazer a sua vida ser de fato útil? Os primeiros versículos do salmo nos ensinam a, primeiramente, fazermos um backup para que tenhamos uma perspectiva de Deus em nossas vidas. Os versículos 1 e 2, Moisés diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Meu querido irmão, se você quiser saber o que fazer com o seu tempo, faça o seguinte: olhe para aquele que não é de duração determinada, que não tem um prazo de validade. Sim, Deus não é uma invenção recente. Ele é Deus desde sempre e será para sempre. As pessoas querem de todas as formas serem vencedoras, não é verdade? Conquistadoras, como se fosse desfrutar eternamente dos seus feitos aqui na terra. Isso é uma grande ilusão. Se você é um cristão, a sua casa descansa nos braços de Deus, não na terra. Ainda assim, a maioria de nós prefere desfrutar aqui. Nosso Pai nos refresca na jornada com algumas pousadas aqui na terra. Pousadas estas até simpáticas, mas não nos encoraja a confundir essas pousadas com a nossa verdadeira casa. O Senhor tem coisa melhor preparada para nós na glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus é o nosso verdadeiro objetivo. Então, quando você pergunta o que eu preciso fazer, o primeiro passo é fazer começar a olhar a vida através dos olhos de quem começou tudo. Os olhos de Deus. Assim que fizermos isso, algumas questões que hoje são enormes se tornarão menores. A vida vai se tornando mais suave. Coisas que tocam o relógio da eternidade passarão a ser mais importantes para nós. Será que importa realmente muito se eu faço este ou aquele negócio para ganhar mais dinheiro? Será que tem realmente importância? Eu preciso realmente me preocupar porque não consigo me vestir como os outros? Ou porque não consigo usar os perfumes que os outros usam? Será que realmente isso importa? Será que importa se eu comprar um carro novo ou usado? Ou tomar uma Coca-Cola ou um suco? Será que o filme é tão importante para assistir? Ou há outras coisas que importam mais para fazer com o meu tempo? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Tem tantas coisas aí para nos distrair, não é verdade? Isso nos leva a um outro princípio. Lembre-se, a vida é curta. Você se lembra de tudo que aconteceu ontem com você? Lembra o que você comeu ontem? Com quem você conversou ontem? Você lembra cada palavra que você pronunciou ontem? Eu acredito que não. Confira aí na sua Bíblia o que diz os versículos 3, 4 e 5 do Salmo 90. Moisés diz: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Como a relva que floresce de madrugada. Viu? Nós somos assim. Assim mesmo, limitados. Nossa vida na terra tem uma manhã, tem um meio-dia e tem uma noite.
Porém, nós somos muito propensos a não pensar nisso até cerca do meio-dia da vida. Então, temos uma crise de meia-idade. Não é isso que chamam? Sim, crise de meia-idade. A menos que Jesus venha antes, vamos todos acabar em um túmulo com o nosso nome. E isso deve fazer com que cada um de nós pare para pensar um pouco. O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo de minha vida? Como posso usar melhor o tempo que me resta? Para alguns, isso provavelmente pareça ser uma questão banal, não é verdade? Fale sobre a morte a uma criança, provavelmente ela vai dizer, morte? Mas o que é isso? Fale para um adolescente e ele vai dizer, sai fora, né? Os termos que eles usam, sai fora, não é comigo esse assunto. O jovem na casa dos 20 anos talvez diga, claro, algum dia talvez. A multidão de 40 diz, é verdade, eu já estou na metade do tempo. 15 anos depois, não há mais paz porque se acha que já viveu tudo e não há tempo para mais nada. Se você é uma pessoa responsável e sabe que tem recursos limitados, você, com certeza você vai querer gastá-los com sabedoria, não é verdade? Você não quer jogar fora as oportunidades da vida. Um dos maiores riscos é exatamente se envolver em comportamento destrutivo, ou seja, o comportamento que a Bíblia chama de pecado. E estamos tão cheios de apelações, não é verdade? Pois bem, precisamos evitar o pecado. Ele faz a vida ser dura. E nós pegamos esse segmento nos versículos 7 até o 11, onde Moisés diz no Salmo 90, 7 a 11, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O versículo 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Canseira e enfado. E aí, ele chega no versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Meus queridos irmãos, o pecado bloqueia as bênçãos de Deus em nossa vida. E se nós deixarmos isso ir muito longe, ele pode muito bem ativar a nossa raiva e fazer com que tenhamos raiva da vida, raiva da felicidade das outras pessoas. Todo mundo que vive uma vida dupla paga por ela, paga de alguma forma. No fundo, nós sabemos perfeitamente que podemos ser capazes de enganar os outros, mas não podemos enganar a Deus. Não. Uma vida assim parece não ser verdade, só problemas e tristeza. A palavra no versículo fala de um desgaste, fala de esforço, fala de uma vida vivida fora dos propósitos e padrões de Deus. E uma vida vivida assim deixa a pessoa com a sensação de fracasso. A pessoa começa a sentir-se apática, cansada e desmotivada para a vida. A pessoa pode até pensar, as coisas que eu estou fazendo não são tão ruins assim. Bem, se essas coisas estão desviando o seu caminho a partir do projeto de Deus para a sua vida, elas estão fazendo você menos satisfeito do que você poderia estar. O pecado é que está fazendo a sua vida ficar difícil. Por isso precisamos evitar a distração com as coisas que não condizem com a vontade de Deus. Pessoalmente nós sabemos o que devemos fazer, mas queremos mais conforto, mais prazer. Sabemos o que não devemos fazer, mas nós trocamos a alegria de andar com Deus, muitas vezes pelo prazer. E passamos a viver a vida andando sobre o fio da navalha. É geralmente quando dói que começamos a dizer, algo está errado. Então nós sabemos que é hora de realinhar as prioridades da vida.
E o versículo 12 é um versículo chave para este salmo e para a nossa vida. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que possamos obter um coração sábio. Nós precisamos considerar o contrário. Um coração insensato, sem juízo, significaria gastar a sua melhor energia em coisas que não importam e deixando apenas as sobras de energia para as coisas essenciais da vida. Significa tentar fabricar a sua própria felicidade, fazendo coisas que você acha que irá satisfazê-lo. A verdade é que, como seres humanos, todos nós, indistintamente, todos nós precisamos aprender com Deus, com o Deus da eternidade. Ele deve nos ensinar, Ele quer nos ensinar. Nós não estamos apenas falando de uma nova técnica para a gestão do tempo. Estamos falando sobre a gestão da vida. Um verdadeiro coração de sabedoria. Meus queridos irmãos, contar os nossos dias significa tomar cada dia como um dom de Deus, como um presente maravilhoso de Deus. Então, como você faz cada dia valer a pena? Você aprende com Deus sobre o que vale a pena no seu tempo. Então, você certifique-se de fazê-lo. Você vive com um propósito, com o propósito de Deus em mente. Um desses efeitos é muito claro, é o de amar e ser amado por Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se em um dia eu aprender um pouco mais de Deus e o amar um pouco mais, esse dia já foi um sucesso. E um sucesso dos grandes para mim. Será para você também, meu irmão. Ser feliz vem da convicção em nosso coração de que Deus é bom. Ele é quem nos satisfaz. E com isso em mãos, nós podemos começar a olhar para uma reviravolta em nossa vida, quando permitirmos que as prioridades de Deus venham substituir as nossas prioridades. Como viver com sabedoria? Como? A maioria das pessoas joga fora o seu tempo, porque elas não conhecem o seu propósito de vida. O sucesso abençoado é impossível sem o foco adequado. Sim, o sucesso abençoado é impossível sem um foco adequado. Trata-se de sermos felizes ou sabermos trabalhar as nossas prioridades. Se nossas prioridades não são as prioridades de Deus, aí nós iremos falhar. É por isso que Deus aqui dá a cada pessoa que queira a oportunidade de explorar totalmente o tipo de vida que Ele nos chamou para viver. Nós somos desafiados a isso. A este respeito, me deparei com um pequeno poema muito bonito e interessante, nos chama a atenção. Esse poema dizia: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu iria guardá-lo com mais força e rogar ao Senhor que te guardasse sempre. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu iria abraçá-lo e beijá-lo e chamá-lo de volta. Sempre mais um abraço e mais um beijo. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria seu nome com tanta alegria, gostaria de firmar cada gesto, cada palavra, para que eu pudesse assistir sempre que quisesse. Se eu soubesse, se eu soubesse que essa seria a última vez que gastaria um minuto extra ou dois, eu iria parar e dizer: eu te amo, ao invés de ficar achando: você sabe que eu te amo. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ali para compartilhar o seu dia, eu não teria tanta certeza que você tem muito, muito mais, e eu não deixaria isso para lá. Por certo que existe amanhã para se fazer uma revisão, e nós sempre temos uma segunda chance para fazer tudo certo.
haverá outra chance de dizer o nosso eu te amo, e certamente há uma outra chance de dizer o nosso o que eu posso fazer por você. Porém, se você quiser fazer algo de sua vida e não jogar fora o seu dia, a fórmula para o sucesso será algo parecido com isso. Deus ajude você a definir as suas prioridades na direção certa, meu irmão. O foco vai protegê-lo de ficar distraído com as ilusões deste mundo e principalmente com o pecado. Tem tantas coisas menos importantes aí chamando a nossa atenção. A disciplina lhe dará a capacidade de realizar os seus objetivos em sua vida diária. Então, como você está hoje? Feliz? Suas prioridades são o que deveriam ser e estão onde deveriam estar? Será que elas se traduzem em sua programação de vida? Faça um novo compromisso hoje. O compromisso de usar pela frente para realinhar a sua vida. Faça o seguinte: comece a contar os seus dias. Resgate algumas coisas que estão perdidas e esquecidas. E realinhe a sua vida à vontade de Deus. Isso será bom e trará felicidade. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Um grande abraço.